Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes do nosso programa A Hora do Trabalhador. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio, maio está indo embora e nós aqui, firmes e fortes no programa A Hora do Trabalhador. Terça-feira é o dia da família rodoviária ocupar os estúdios da Rádio Educadora de Limeira. Você está me vendo, mas não está vendo aqui o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Limeira, o presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, Benedito Honório Barbosa, ele que já escreveu a sua longa lista de abraços, mandar abraços para vocês que acompanham o nosso programa aqui pela Educadora AM 1020 ou pelo site da Educadora, educadoraam.com.br. Acompanhe a gente também pelos Facebooks do programa Hora do Trabalhador e da USTL. Do lado do Barbosa, do meu lado, do meu outro lado, Wilson Santos, nosso companheiro aqui, Wilson, sempre junto com o Dito Barbosa aqui nos programas A Hora do Trabalhador. Dito, boa tarde. Boa tarde, André Montanier. Boa tarde, Wilson Santos. Boa tarde, você, trabalhador, trabalhadora, você, ouvinte que curte aí a Hora do Trabalhador. Mais um dia de luta, mais um dia de garra. E a gente está aqui firme e forte para mostrar para a classe trabalhadora, na qual eu represento, que é o segmento rodoviário, e falar da situação que estamos no pé da negociação coletiva no que diz respeito à família rodoviária. Legal. Ontem, você participa do programa pelo WhatsApp 992225124, é o zap da Educadora, ou pelo telefone 2113 5020, 2113 5020. E ontem eu estava conversando com o Arthur Bueno Júnior, do Sindicato da Alimentação, e uma companheira questionou a questão do reajuste da construção civil de Limeira. Eu não soube responder porque não tinha ninguém aqui do setor da construção civil. Companheira, a construção civil de Limeira terá um reajuste, na verdade, database a maio, de 4,5%. Na verdade, conseguiu alcançar a inflação do período e chegou a 4,5%. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Limeira e região, Ademar Rangel, me disse para reforçar aos companheiros que o reajuste esse ano ele vai ser pequenininho. É preciso consciência, companheiros. Ele vai ser pequenininho porque a inflação caiu. Então, estamos num momento de tremenda crise e o reajuste ele se baseia na inflação, ele sempre vai estar entre 4 e alguma coisa. Ele não vai poder ser maior que isso. Isso é ilusão dizer que vai ser maior. Isso é bobagem. Então parem de reclamar quando o reajuste se aproximar do 4%, que é isso que vai ocorrer esse ano. Não é isso, Dito? Olha, eu para ser sincero, nem esse percentual aí até agora eu tenho como proposta. Né? Já temos proposta também do segmento da construção civil, que agrega as empresas que operam na área da construção civil, esse mesmo índice de reajuste 4,5%. E em outras áreas, no cargas, outros setores aí, setor de usina, setor de fretamento, aí não temos ainda essa proposta de reajuste salarial. Então, é uma época difícil da gente lutar com índice de desemprego danado. Pessoal, mete o pau no sindicato, que o sindicato às vezes é omisso, não luta. Nós estamos desde março em trâmite de negociação e as coisas não geram da forma que a gente quer e muito menos da gente que a gente almeja. Nós estamos buscando alternativas e caminhos para achar aí o índice, mas com certeza não vai ultrapassar desses limites e até a inflação de 3,99 está difícil em algumas empresas a gente conquistar isso para a massa trabalhadora. Mas, André, tem mais coisa para me falar, eu volto nesse assunto. Eu vou mandar um abraço agora para o pessoal, antes que o pessoal me xinga, porque não consegue aumento de salário.
Então, já vou mandar um abraço para o Gustavo, a Dona Maria Aparecida, que fica sempre sintonizado na Hora do Trabalhador. Mandar um abraço para o pessoal do rodoviário, do Flavião, o Zuinho, o Neno Carreteiro, o Dindão, o pessoal da Usina Iracema aí, que fica sintonizado na Hora do Trabalhador. Mandar um abraço para o Mariano, da Associação de Bairros Jardim Aeroporto, no qual nós estivemos presentes no domingo, ao Carlinho, do Meio Ambiente, e todas as associações de moradores de bairros da área sul da cidade de Limeira, que é o nosso foco, é discutir a situação da organização da área sul, que não está sendo fácil da gente conduzir esse trabalho, porque nós estamos trabalhando sozinhos. Né? Nós estamos trabalhando sozinhos aí, nessa organização, junto com as associações de bairro, e a gente sabe que a gente não tem elementos para a gente levar para a comunidade, né? Para a gente almejar pelo menos o que diz respeito ao que está na nossa cartilha, né? Que foi protocolada junto ao Poder Público, de se criar fórum multipartites para estabelecimento de políticas de desenvolvimento social. O que é isso? É exatamente promover com as constituições espaço de discussão e articulação entre poder público, representações da sociedade civil organizada, incluindo a União Sindical de Limeira, e sindicatos patronais, com o objetivo de fomentar políticas de desenvolvimento econômico local, tendo como eixo prioritário a geração de emprego e renda, que é a capacitação, qualificação profissional, no que diz respeito à geração de emprego e renda. Porque muita gente quer receber aumento de salário, mas não se preocupa em se qualificar. Quer dizer, cobrar sindicato é muito bom, mas se qualifica. Porque é difícil hoje, num país igual ao nosso, que tem acima, quando fala 13 milhões de desempregados, é muito difícil uma pessoa que está no desemprego aí, que não tem capacitação, que não tem qualificação profissional, ela conseguir entrar no mercado de trabalho. Um salário mínimo ruim que nós temos no nosso país, defasado no nosso país, e a livre negociação partindo a princípio do salário mínimo. Então, quem paga salário mínimo já está dentro da lei. E as coisas que nós conquistamos depois do salário mínimo é a livre negociação que hoje estão querendo tirar com a reforma trabalhista. Quer dizer, quando você chega aqui no microfone de uma rádio que tem uma potência, né, enorme de comunicação, e você falar que o brasileiro é acomodado quando ele está tentando buscar alternativa de crescimento e desenvolvimento, principalmente na área do trabalho, no conhecimento, para competir mercado, porque o mercado de trabalho é muito competitivo, certo? Às vezes as pessoas criticam. Então, o que eu tenho que falar é o seguinte: não existe milagre, existe trabalho, é só quem acompanha sabe de quantas reuniões que você faz para você conseguir pelo menos a inflação. Está difícil. E mais ainda é a participação do lucro e resultado, que é o PLR. Esse aí está sendo mais difícil, porque as empresas todas estão falando que não tem condições de dar o PLR porque não tem lucro. Ela não tem lucro, como é que ela vai dar participação do lucro se não está tendo lucro? Está tendo prejuízo por causa de uma política suja que o nosso país se encontra, o descrédito das empresas que investem no nosso país, e isso gera em cima da massa trabalhadora. E às vezes as pessoas nem na Assembleia vai, nem discutir salário, mas ficam enchendo o saco, cobrando. Então é bom saber e bom falar que para você conquistar algo, você tem que lutar por ele, batalhar por ele. Porque se você esperar, do céu vai cair avião, galho de árvore, raio, vai cair assim na sua cabeça. Porque não vem nada de graça, tem que ser com luta. Assim porque nós fomos para Brasília, que eu não tive condições de ir, por motivo físico, que eu não tenho condições de caminhar a longa distância, eu não pude participar, mas enviei
14 pessoas lá do sindicato para me representar lá junto com essa massa do qual foi tratado de vagabundo. Esses vagabundos que estão lutando pelo salário desses que ficam sentados esperando que a chuva caia e que as reformas não aconteçam. E nós vamos lutar sim, porque a classe trabalhadora precisa e nós vamos lutar. Mas é impossível a gente almejar aquilo que a gente busca, porque a situação do país está cada vez mais difícil, mais complicada, e nós estamos tentando achar caminho. E o caminho tem que ser de criatividade. Muitas vezes eu estou negociando com empresa individual para ver se eu consigo um aumento maior naquela empresa individual, porque na coletiva não estou conseguindo alcançar o índice inflacionário. Então, eu quero deixar claro para o senhor, para a senhora, trabalhadores, que é da categoria rodoviária, que está difícil, os boletins estão sendo espalhados aí, para que o trabalhador tenha conhecimento, porque a categoria de motorista, André, não é igual às outras categorias que você para na porta de uma empresa, você fala com todos os trabalhadores daquela determinada empresa. O nosso segmento é individual, porque cada um opera uma máquina. Então, tem em setores que nós conseguimos falar com a grande massa trabalhadora, que é o caso do fretamento, é o caso de alguma área do serviço comercial. Mas a maioria que nós representamos, que é o transporte de carga, hoje você vai encontrar motorista em São Paulo, em Belém do Pará, em todas as localidades do país. Como é que você vai organizar essa categoria? Então, muitas vezes tem que ser por telefone, tem que ser por WhatsApp, tem que ser pela mídia, da forma que nós estamos colocando, para sentir que as dificuldades existem. A luta existe, mas as dificuldades também, e as dificuldades hoje não estão só no segmento rodoviário, mas em todo o segmento da massa trabalhadora brasileira. Porque observa bem, Rio de Janeiro, o pessoal não recebeu o pagamento ainda do mês de março. Entendeu? Não receber, trabalhar e não receber. E na nossa categoria, pelo menos o salário, as pessoas estão pagando em dia. E tem empresa, André, que está perdendo serviço, não está tendo condições de pagar as verbas rescisórias de empresas do setor comercial, por motivo que não está vendendo o produto que ela está desenvolvendo no mercado. E muitas vezes o mercado competitivo não tem como essas empresas competir, né? E acaba perdendo aí o trabalhador aquela esperança de manter-se no emprego. Então, a gente está lutando mais para a manutenção do emprego, a gente está discutindo mais áreas sociais, porque na área econômica está sendo difícil para a massa sindical conseguir o aumento almejado pela massa trabalhadora. E o trabalhador tem que acompanhar e até cobrar? Tem que cobrar sim, mas saber cobrar, né, Dito? Porque quando o trabalhador fala, vai lá e fala, só isso, e não vê o quanto variou a inflação, e não vê a crise, não vê essa situação que você está citando aí o trabalhador joga contra, né? Contra quem quer ajudar ele. É natural, né? Natural, porque todo mundo nesse país ganha mal. Quem ganha bem são a política, né? Porque na política o cara trabalha 2 horas, 1 hora, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, só tem uma obrigação uma vez por semana, e aí ele tem um salário, né? 5, 6 salários mínimos. E enquanto a maior parte da massa trabalhadora ganha um pouco mais de um salário mínimo. Então a dificuldade, ela existe, a inflação está aí, as pessoas falam que a inflação deu 4%, 3,99%, e a gente sabe que não é real, porque nas prateleiras dos supermercados, nos açougues, onde a gente faz o consumo material, ali a gente sabe que não é esse o índice. Mas você vai fazer o quê com um país que 90% está no ninho de corrupção? Você vai fazer o quê se tem um povo que critica atos nossos, que é contra a terceirização, é contra a reforma previdenciária, porque só a JBS deve mais de R$1 bilhão de INSS, ninguém fala nada, ninguém cobra nota. Eles querem anistia. Por que o governo recuou da reforma trabalhista? Porque o povo foi massa. Quando a Rede Globo disse que tinha 25 mil trabalhadores, ultrapassou de 100 milhões. É porque tem uma mídia aí que também não paga imposto. Então ela não tem interesse em mostrar a massa trabalhadora na luta. Só que tem uma coisa, a rede social está aí,
aí, ou existem outros meios de comunicação, tá aí, tá? E daqui a pouco você vai ver que ninguém vai começar a ver televisão, porque não vai sentir prazer mais de ver mentira, de ver falcatrua, de ver tanta coisa, tantas barbaridades que só interessa aos grandes poderosos numa massa trabalhadora. Isso vai mudar a história, você pode ter certeza, que o povo está acordando através da mídia virtual. Porque hoje o conhecimento da informação em tempo recorde. Se apertou um botão aqui, o Brasil inteiro sabe o que está acontecendo. Então todo mundo vai saber votar nesses políticos que afundaram o nosso país. E nós temos que fazer isso. Porque quando não acabar com a corrupção do país, quando nós tiver uma direção que quem mantém o Brasil são as pequenas empresas, elas que pagam imposto em dia. Então, se essas pequenas empresas parar com a contribuição, o Brasil fecha, porque as grandes têm os poderosos que acobertam os tributos que é para ser pago, eles lubridiam, né, de forma política e não pagam os impostos em dia. Então, quem garante esse país são os pequenos empreendedores e a massa trabalhadora, né, que sustenta o nosso país de pé. Por isso que o povo tem que cobrar as multinacionais, as grandes empresas, que pagam os seus tributos como os pequenos, para que o nosso país tenha desenvolvimento e crescimento sustentável. Porque é uma pouca vergonha que acontece no país. E o universo sindical está querendo acabar com o sindicalismo, que muita gente aplaude quando acaba o sindicalismo. Quando o sindicalismo acabar, com certeza haverá guerra civil, porque o povo inteligente vai buscar o seu direito de qualquer maneira, da forma que ele achar conveniente. Porque o povo está com o saco cheio de passar fome, enquanto milhões e bilhões de pessoas gastam dinheiro público em fanfarra, na farra do boi por aí. Então nós temos que orientar o nosso trabalhador, que não é cobrado do dirigente sindical, é cobrado do político essa sujeira que existe no país, para ver se nós muda a regra do jogo, para que esse pai de família, essa mãe de família, não sofra as consequências da má administração de dinheiro público, que falta alimento na sua casa, falta estudos para o teu filho, falta emprego para você decente, para você ter uma certa garantia de sobrevivência. Mas isso está na mão da massa política que fez e faz de nós manobras. E hoje, com certeza, o brasileiro acordou, esse grande gigante adormecido, para cobrar a política brasileira, né, para acabar com essa pouca vergonha nessa corrupção no país. E a reforma trabalhista, que seria votada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, foi adiada. O pessoal deu uma tremida lá. E a reforma vai ser votada na semana que vem, exatamente no dia em que o Tribunal Superior Eleitoral faz o julgamento do presidente Michel Temer. E tem outro fator também, viu? Estou chamando a atenção também do segmento empresarial. O segmento empresarial também tem que saber que essas épocas de crise é hora de fazer investimento, sabe no quê? Na capacitação profissional. Porque quando o mercado estiver aquecido, nós ter profissionais para exercer as funções necessárias e cabíveis dentro da sua indústria, dentro da sua atividade de mercado, para nós competir mercado, porque o mercado também é competitivo. E chamar a atenção do poder público que nós não fizemos essa cartilha para rasgar e jogar no lixo. Nós fizemos essa cartilha para ter debate e discussão política, para fazer com que a nossa cidade tenha pessoas voltadas, né, com capacidade de gestão pública, que tenha criatividade para nós juntos, poder público, capital trabalho e poder público, achar caminho de gerenciamento para nós qualificar esses jovens, capacitar essas pessoas que estão no mercado de trabalho, para quando o mercado ficar aquecido, nós ter disputa e nós ter empresas querendo fazer investimento na nossa cidade, porque o eixo nosso aqui é bastante produtivo para isso. E quando as pessoas virem se instalar em Limeira, pelo menos nós temos grande massa de pessoas capacitadas e qualificadas. Mas a gente não vê ninguém falar sobre isso. A gente não vê ninguém falar sobre o jovem, ninguém falar sobre o desempregado. Só quer quando o mercado está aquecido. E o sindicato vai parar de dar as mãos, porque até agora já faz algum tempo que nós estamos falando nisso. Vamos unir capital, trabalho, vamos ser criativos para nós capacitar e qualificar os jovens, porque senão nós vamos trabalhar de outra forma, porque nós também estamos com o saco cheio de ajudar, e ninguém levanta da cadeira para estender a mão nessa iniciativa que nós estamos tomando de capacitar e qualificar trabalhador, que não é obrigação nossa, é obrigação do poder público e obrigação das empresas que têm aptidão para o mercado para
disputar o mercado competitivo, para vir ajudar a fazer a capacitação dos jovens, porque tem dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador para essa iniciativa. Vamos parar de fazer cursinho, porque cursinho não dá qualificação. Qualificação é as pessoas trabalhar e começar a desenvolver com criatividade aquilo que almeja para o mercado de trabalho, para o futuro da vida dele. Vamos pensar nisso. É por isso que eu estou dando esse puxão de orelha no poder público, nos empresários de Limeira, para ter, pelo menos, a iniciativa de fazer algo para o crescimento e desenvolvimento. Porque ninguém cresce sozinho. Tem que ter uma corrente, uma cadeia produtiva. O capital precisa do trabalho, o trabalho precisa do capital. Mas se o poder público não tiver iniciativa, porque não sabe fazer gestão. E quem não sabe fazer gestão não tem o respaldo do povo, não tem eu não sei nem como que eu vou falar, porque eu estou até com raiva disso, porque tantas vezes nós fizemos, já vai fazer 6 meses que nós fizemos essa cartilha é discutida, é conversada, mas ninguém nos chama, ninguém nos traz para um debate, para uma discussão, para a gente desenvolver isso. Então, fica aqui o meu repúdio aqui, para esse puxãozinho de orelha, para o pessoal acordar para o futuro. E com o perdão da palavra atual gestão, como jornalista, eu te diria que essa questão da capacitação profissional em Limeira é uma lástima já há alguns anos, né? A gente teve num passado aqui a Escola do Trabalho, funcionou, parecia que ia decolar numa espécie de regularidade de convênios, Senai. E depois a outra gestão, a gestão posterior, a BAN parece que não criou nada e hoje nós estamos a pé. Nós fomos em Piracicaba ver, Sim. Você vê que lá tem gestão, lá tem uma cadeia produtiva lá. Por isso que as empresas estão saindo, indo procurar outra cidade. Porque Limeira tem o quê? Limeira é taxada como uma cidade que dá mais ação trabalhista. Certo? Que a Justiça do Trabalho está até o pescoço de ação trabalhista. Certo? Por quê? Porque não se cria iniciativas para desenvolvimento e crescimento sustentável. Quer dizer, só faz promessa, 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 mas não tem atitude. O que nós precisamos ter é atitude. É isso que nós estamos fazendo. Nós, como trabalhador, como representante de classe, nós estamos estendendo a mão para o capital, estamos estendendo a mão para o poder público, para falar o que precisa de nós, para nós ajudarmos a ter um desenvolvimento sustentável de criação de emprego e renda. Só que ninguém vem atrás. Só vem atrás de nós, porque quando na hora que o mercado começar a ficar aquecido, começar a querer, né? Que precisa fazer custo, não precisa fazer nada. Depois é nós que vai contra. É problema de vocês. Porque se o mercado aquecer, vocês dependerem de nós vai elevar o piso do salário maior que vocês imaginam, porque daí nós não temos parceiro mesmo, então vamos buscar outra iniciativa. Porque é dessa forma que nós vamos poder consertar a nossa cidade. Criatividade e sustentabilidade. Porque um precisa do outro. E nós não estamos pedindo dinheiro, pedindo alto salário, não. Nós queremos capacitar e qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. Será que isso é pedir muito? E está na cartilha. Quer dizer, se o poder público não abrir o espaço para os dois segmentos, capital e trabalho, para discutir, desenvolver trabalho, de sustentabilidade, geração de emprego e renda, nenhum empresário vai sair da cadeira dele. E nenhum sindicalista vai até a prefeitura. Quer dizer, o prefeito se acomoda, certo? Se acomoda que podia falar, eu estou aqui presente para ajudar a desenvolver. Agora vocês têm que ver o que vocês precisam para nós trabalhar em parceria. Agora, nós sabemos que daqui 2, 3... O país não vai ficar desse jeito. Se ficar desse jeito, é guerra civil. Porque o povo está passando fome. O povo está descrente da política. O povo está descrente com o sindicato. O povo não acredita no patrão dele mais se vai receber pagamento no final do mês ou não. Certo? A empresa não tem estímulo para manter o mercado aquecido, a venda dela. Não sabe se vai receber ou não. Porque está todo mundo perdido. A realidade é essa. Nós temos que começar. Porque nós não temos nada com isso com a Americana, do Rio para lá Americana, do Riozinho para lá Iracemato, do Riozinho para lá Cordeirópolis, do Riozinho para lá Engenheiro Coelho. Nós temos que pensar na nossa cidade. Começar a fazer um trabalho para a nossa cidade. Para que a nossa cidade seja um exemplo, né, de parceria entre capital e trabalho para buscar alternativa de crescimento. Dito, eu estou no site aqui da Secretaria de Trabalho e Renda, Municipal de Trabalho e Renda de Piracicaba, onde se informam os parceiros dos cursos de qualificação profissional que essa secretaria e, por conseguinte, a prefeitura tem. Caterpillar, olha aqui, a Federação dos Trabalhadores na Construção Civil, Grandes Cosan,
fazem parceria com o Enxuto. Tudo nesse sentido de capacitação, especialmente do jovem. A Fibria, tem a Casão, tem a Implar, a Implap, nossa, tem Senat, Sete Senat, tem umas centenas de empresas que são instituições. Então, quando o mercado estiver aquecido, esse povo, né, já tem algumas mãos de obra que precisa ser utilizada, porque o que está acontecendo? Os empresários daqui de Limeira, eles estão lutando, eles estão criando a sua própria capacitação. Só que depois que ele capacita, ele está apto, o cara sai dele e vai trabalhar para o outro. Porque o outro oferece R$50 a mão, o cara já sai daquele local. Quer dizer, ele qualifica o pessoal para o outro. Então ninguém está fazendo isso. Porque está difícil hoje o mercado. Entendeu? Está difícil. Então nós temos que achar esse caminho: capital, trabalho e poder público. Olha aqui, ó, Ford, ArcelorMittal. E são cursos, a gente esteve lá, são cursos direcionados, não é pintura e bordado, não é fazer vasinho de flor. Centenas de coisas ali. Então a gente fica magoado, porque a gente está trabalhando isso aí há algum tempo e a gente quer mostrar que unidos nós somos mais fortes, sem prejudicar ninguém. E se ninguém dá a mão, amanhã a gente tem que buscar outra alternativa e talvez essa alternativa prejudique grande massa empresarial da nossa cidade. É quando reclamam que o sindicalista só agita, só faz a bagunça, esse é um momento onde ele oferece a mão, dá a mão, né? Como que não vai fazer bagunça num governo que não tem popularidade, um governo corrupto, um governo que está sendo investigado, tem 14 mandatos de impeachment contra ele? Quer dizer, está todo mundo envolvido na corrupção. E como é que nós vamos ficar quietos? Porque quem está passando fome sabe a necessidade. Agora, enquanto um passa fome, o outro fica desfilando de jatinho, está errado. O povo tem que ir para cima mesmo. E isso aqui foi pouco que aconteceu. Porque se o povo acordar, vai ficar pior. Porque é muita desigualdade nesse país. É muita empresa sofrendo também, porque os bilionários, os grandes líderes, grandes empresas aí, não pagam tributos, enquanto os pequenos têm que sustentar o Brasil. Porque a hora que também essa classe empresarial acordar, vai começar a tomar um outro tipo de atitude, porque não é possível uma JBS dever mais de R$1 bilhão aí. 1 bilhão e 800 milhões. 1 bilhão, estou falando isso aqui porque eu não sei nem o que é isso, certo? Eu estou falando, eu escuto os outros falar, né? Agora deve isso aí, e ninguém faz nada, tem que ir lá quebrar tudo, tem que mostrar mesmo, Que palhaçada que é essa? Enquanto o empresário pequeno tem que pagar a despesa dos caras grandes que lesam o país, que compram votos políticos. Isso é uma pouca vergonha. Eu acho que o brasileiro tinha que acordar para a vida e começar a bater de frente, sim, com essa pouca vergonha que existe no país. São 426... Enquanto eu estiver vivo, eu vou socar a boca. Vai ter um dia que vão tocar essa emissora aqui. Porque não é possível. Se eu não tentar falar, eu vou falar de outro jeito. 426 bilhões de reais devidos por empresas grandes ao INSS, empresas como Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica. Tem as agora, Caixa Econômica não é do governo? Pois é. Então, quer dizer que ninguém paga e agora vai tirar da costa de quem trabalha? Pois é. Vai tirar da costa de quem trabalha, de quem produz? Olha, tá errado. A mídia aqui, Gazeta Mercantil, Itaú, e por aí vai, né? Mas tem valores aí? Tem valores. Olha só, a JBS, 1,8 bilhões. 1 bilhão... que é isso? E 800... que é isso? Eu também não... Eu não consigo imaginar esse valor. Aí não dá. Aí, pô, você sabe o que eles querem? Eles querem anistia de 99%. Querem anistia da dívida brasileira que tem com o Brasil. É brincadeira. Por isso que dá para dar dinheiro para político mesmo. Aí sobra 10 milhões para um. Só fala em milhão, não fala nem em nada, nem sem conta, nada, ninguém fala nada. Olha só, enquanto isso, Arthur Bueno Júnior, do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação, avisa que a proposta da usina, colocada hoje numa reunião em São Paulo, foi de reajuste salarial de 2,79% esse ano. Meu pai, tá vendo? Aí, Arthur, tá vendo, São Paulo? Primeira proposta. Negociando, dá uma olhada para você ver. Tá duro, uma hein? Brincadeira. Quer dizer, o setor produtivo, o setor álcool, não, álcool consome, o açúcar consome, tudo consome, dá uma olhada. Perdem, né? Agora, se fosse, tem empresa aí que deu 4,5%. Uma malzinha assim, me oferecer 2,79%. Isso é uma pouca vergonha, acorda pra vida aí,
Vocês estão achando que nós somos palhaços? Nós não somos palhaços, não. Para com essa brincadeira com o ser humano. Tem empresa que deu 4,5%, agora uma usina. Aí, o setor produtivo, que está ganhando dinheiro, vem com uma palhaçada dessa. Aí, nós temos que tomar atitude. Aí nós faz taxado de vagabundo. Aproveita o que está acontecendo no país, do desemprego, e faz isso com o trabalhador brasileiro. Isso é uma pouca vergonha, acorda para a vida. Benedito Honório Barbosa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua vibração. Por enquanto, se começar a dar um infarto aqui, vocês correm comigo. Só não vibre muito. E valeu. A gente se vê no sábado, muito provavelmente. Deus abençoe, ilumine cada um. Ore por Deus, para Ele ter a misericórdia de nós, para abrir os olhos do povo brasileiro, do mundo inteiro, porque o mundo inteiro está tudo de ponta cabeça. Uma boa tarde, que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. Valeu, Wilson. O programa Hora do Trabalhador volta amanhã com mais uma edição, sempre a partir das 5:30 da tarde. Tchau, gente.